características de Deus que fizeram me apaixonar por Ele. Pois então, hoje eu quero falar sobre 3 características que em meio à minha caminhada, às minhas leituras e estudos, eu descobri de Deus que fizeram com que eu mudasse muito a minha visão, a minha percepção sobre Deus. Pois então, como eu estava falando no vídeo anterior, se você não viu, volta lá, dá uma olhadinha. Quando eu decidi que eu queria conhecer quem era Deus, porque eu não amava Ele, porque eu não o conhecia, então eu comecei a minha leitura bíblica. Comecei a ler muito. Eu passava muito tempo por dia lendo a Bíblia. E uns livros muito importantes que fizeram com que me ajudaram muito nessa descoberta foi o livro de Gênesis e o livro de Provérbios. Foram livros assim que me abriram muito a mente sobre quem era Deus, sobre a situação em que eu estava. Eu lembro que quando eu comecei a ler, que eu lia muito, algo muito importante que aconteceu na minha vida, que naquele tempo eu não sabia o que era, hoje eu sei o que é, foi que houve uma mudança na minha mente. A minha mente começou a ter, o meu subconsciente começou a trocar informações. Hoje eu entendo que é isso. Naquele tempo eu não entendia e eu me lembro que eu dizia para o meu esposo assim, parece que eu nunca li a Bíblia antes. E eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes. E eu dizia assim para ele, é muito engraçado, mas parece que eu nunca li a Bíblia, parece que a minha mente mudou. Hoje eu entendo o que é. Hoje eu sei que o que aconteceu foi que o meu subconsciente começou a trocar informações, começou a absorver aquilo tudo que eu estava lendo. E uma coisa muito importante era que eu não buscava, eu lia a Bíblia e deixava que Deus me revelasse, o Espírito dele me revelasse a verdade. E eu não busquei, eu li a Bíblia sem ser uma Bíblia de estudo. Eu não busquei estudos também na internet. Eu comecei a ler ela, como ela estava escrita, e deixava com que aquilo tudo fosse entrando e eu buscava o conhecimento através do Espírito de Deus. E então eu comecei a absorver aquilo e a minha mente começou a mudar pouco a pouco. E o livro de Provérbios fez com que eu entendesse que a vida era feita de princípios. E quando a gente não seguia alguns princípios, a gente tinha alguma colheita. Então, uma coisa muito importante foi que, através do livro de Provérbios, eu consegui compreender que a situação que eu estava, a vida que eu estava levando, onde eu estava, como eu estava vivendo, os meus erros, os meus acertos, foram tudo consequências das minhas próprias atitudes. Esse foi o primeiro ponto que eu consegui entender através da leitura do livro de Provérbios. Eu entendi que, quebrando princípios, eu colhia aquilo futuramente. E foi muito importante também, porque eu vi que eu tinha alguns princípios que eu deveria seguir, que tinha uma matemática de Deus que fazia com que as coisas dessem certo na minha vida. E quanto mais eu lia, mais eu entendia onde eu estava errando. Ficou muito claro. Eu parei de culpar Deus pela situação que eu estava. Eu parei de tentar encontrar pessoas que tivessem me levado ao erro. Eu comecei a ver que eu era a culpada. E através do livro de Provérbios eu entendi que eu não podia mais me sentir vítima de uma situação, vítima de um sistema. E aí então foi muito importante, porque a gente começa a encontrar onde estão os erros. Porque quando a gente começa a colocar a culpa no sistema, no pai, na mãe, no marido, nos filhos, na falta de dinheiro, no presidente, no governador, no prefeito, a gente não encontra o erro, porque o erro está em nós. Nós somos os únicos responsáveis pela a nossa vida e aonde nós estamos. E o livro de Provérbios foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Eu vou dizer para você que eu fiz começava o mês, eu pegava dia 1º, eu lia o Provérbio capítulo 1, dia 2, o 2,
E fiz isso durante muitos meses, muitos meses. Eu acho que eu cheguei a fazer quase um ano inteiro, lendo todos os meses o livro de Provérbios. E acrescentava ainda outros livros da Bíblia. E quando eu estava no carro, dirigindo sozinha, era sempre escutando a Bíblia, o tempo todo, o tempo todo. A minha mente começou a mudar drasticamente. Eu já não escutava mais música, não porque naquele tempo eu tinha uma noção de que não faria bem algumas letras de música, não, porque eu comecei a ter sede de sabedoria, sede de saber aonde eu estava errando. E o livro de Provérbios foi muito importante, e os outros livros da Bíblia, todos, tu vai descobrir alguma coisa, você vai acrescentar alguma coisa na sua vida. E algumas características que eu tirei de Deus, eu tirei 3 muito importantes. Primeira característica foi o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e nós entendemos de maneira errada muitas vezes. Não é que você pode fazer o que você quer, simplesmente isso. É assim. Quando Deus nos criou, Ele nos deu esse livre-arbítrio para que a gente pudesse entender que nós podemos ser quem nós queremos ser. Nós podemos ser quem a gente quiser. É como se dentro de você existisse milhares de personalidades e você pudesse escolher qual delas você vai passando um catálogo e você escolhe quem você quer ser. Você nasce com características e você nasce com dons dentro de você e você só tem que descobrir quais são. Como? Se descobrindo. Por isso que eu enfatizei naquele primeiro vídeo, descobrir quem nós somos. É muito importante descobrir quem você é. Então, essa liberdade que nós temos de ser alguém, não é que eu entendia que Deus tinha uma vida para mim e eu tinha que me esforçar para descobrir qual era esse plano, qual era essa vida que Ele tinha para mim. E a minha busca era essa, o que Deus quer para mim, qual é o plano que Ele tem para mim. Não, na verdade, eu descobri que eu decido quem eu quero ser, eu decido o que eu quero fazer e eu convido Deus para participar comigo. Eu, através das minhas atitudes, da minha busca diária, busco me encher de Deus, da presença dEle na minha vida, e então Ele vai comigo e abençoa o que eu quero ser, as coisas que eu quero fazer. Outra característica de Deus que eu descobri, que nós somos únicos. Ele nos fez todos únicos. Nós somos uma família. Nós somos todos filhos de Deus. E por sermos todos únicos, tudo aquilo que eu desejo para outras pessoas, eu estou desejando para mim também. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma lâmpada mágica e a gente diga, eu desejo tal coisa para o Pedrinho. Aquilo que eu desejei é um desejo em geral, tanto para o Pedrinho quanto para mim. Então, o que acontece é esse ponto principal que a gente tem que pegar, que aquilo que eu desejo para outras pessoas é um desejo que é enviado para Deus. Você querendo ou não, você achando que isso é certo ou não, é um desejo. Deus entende como é isso que você deseja. É por isso que não podemos desejar o mal, não podemos desejar ter sede de vingança, por isso que não podemos ter inveja, todos aqueles sentimentos ruins, porque isso emana, isso envia para Deus que isso é um desejo do teu coração. E se isso é um desejo do teu coração, Ele envia isso para nós. Não, Deus então não tem sabedoria, Ele não entende. Não, nós vibramos uma energia e que essa energia tem que ser positiva. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que a gente vibra negativo, nós puxamos para nós essa energia negativa. Então, deseje o bem, deseje somente coisas boas. Se o teu coração estiver com mágoa, tristeza, rancor de alguém, tente eliminar isso. Como? Através da oração e muitas outras coisas que nós vamos descobrir nessa nossa caminhada. E outro ponto importante, os recursos. Os recursos que Deus nos deu são ilimitados. Eu não preciso disputar com ninguém. Eu não preciso disputar riqueza. Eu não preciso disputar saúde, atenção, carinho, amor. Eu não preciso disputar com ninguém.
Tudo isso Deus nos deu para que a gente possa ter em abundância. Deus nos deu em abundância tudo. Nós não precisamos disputar com alguém. Eu não preciso disputar lugar, eu não preciso disputar no comércio, na visualização, eu não preciso disputar. Todo mundo tem recurso suficiente para todas as pessoas. E uma maneira muito didática de ver isso, assim, eu posso dizer, é o filme O Poço. Quem não viu, é um filme bem interessante para ver. Que se você conseguir enxergar ele de uma maneira diferente, você vai ver que é como se fosse Deus enviando recursos para todas as pessoas. E devido à nossa falta de sabedoria, muitas vezes, de não entender que que Deus nos deu recurso para todas as pessoas no planeta Terra e que nunca vão acabar esses recursos, nós seríamos mais, posso dizer, mais gratos, nós dividiríamos mais, nós não disputaríamos com ninguém. Não é preciso isso. Então, esses 3 pontos foram muito importantes para que eu pudesse entender um pouco mais de Deus. E tem muitos outros, só que hoje eu quis enfatizar esses, porque eu acho que são pontos muito importantes para dar uma boa alavancada na nossa vida, um empurrãozinho para começar uma caminhada mais abençoada, mais tranquila, com mais paz no coração. Então, nesses 3 pontos, o que nós podemos entender? Que nós temos a liberdade de escolher quem nós queremos ser. Você pode ser quem você quer, você precisa só descobrir quem você é. Outro ponto importante, nós somos únicos, o que você deseja para outra pessoa vai voltar para você também. E outro ponto que é os recursos são ilimitados, você não precisa disputar com ninguém, você tem abundância, você só precisa saber como trazer essa abundância para você. Fica comigo que nós vamos aprender tudo isso, tá ok? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!